Como prometido, esse é o segundo vídeo de dois analisando a pesquisa recente agora de ontem, realizada pela CNT-MDA, e que apontou, primeiro, no primeiro vídeo aqui, uma melhora na aprovação do governo Bolsonaro e uma redução da rejeição, e também eles fizeram a pesquisa de intenção de voto para as próximas eleições presidenciais. E do mesmo modo como a primeira parte da pesquisa já é preocupante, você vê como o brasileiro está aprovando esse governo Bolsonaro, que sinceramente é algo inacreditável. Essa segunda pesquisa também mostra as intenções de voto e mostram que se fosse hoje a eleição presidencial, o Bolsonaro teria a maioria dos votos. Eu vou ler aqui quais são os percentuais dos principais nomes apontados, porque nessa pesquisa aqui eles não mostraram nenhum nome específico, olha, os nomes são esses. Eles perguntaram o seguinte para as pessoas: ainda faltam 3 anos para as eleições presidenciais de 2022, mas caso as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? E nesse caso eles pediram nomes espontâneos das pessoas. Então assim, quais os nomes que elas recordaram, quais os nomes que elas lembraram para poder ser presidente. E nessa pesquisa de intenção de voto aí para 2022, o Bolsonaro lidera com 29,1% dos votos. Ou seja, se fosse hoje a eleição e o Bolsonaro fosse candidato à reeleição, o que é uma grande possibilidade, ele seria o favorito. E como eu já disse anteriormente, se a economia tiver uma pequena melhora, isso se refletir na vida dos brasileiros, que ele vai se reeleger sim. O que seria um abismo de 8 anos no qual o Brasil mergulhou e sabe-se lá as consequências disso. Então, em primeira posição, Jair Bolsonaro com 29,1%. Na segunda posição, o Lula com 17%, sendo que o Lula está inelegível por causa da lei da ficha limpa. Como ele já foi condenado em segunda instância, então o Lula não pode se candidatar na próxima eleição. E nesse caso aqui, a grande dúvida que fica em relação à esquerda brasileira, quem despontará como um sucessor do Lula em termos de liderança política? Será o Haddad? Não sabemos. O Haddad, quando foi na próxima eleição, ele não era muito conhecido fora de São Paulo, ele não era um candidato que o Brasil reconhecia. Então foi um desafio de fato, porque o Lula era o candidato, era o nome da chapa, até que fosse indeferido pelo TSE, então o Haddad assume como candidato do PT, já no final da corrida eleitoral, e mesmo assim ele consegue um número significativo de votos, mas não foi suficiente para elegê-lo. Então não dá para saber se o Haddad será o nome ou não do PT para a próxima eleição presidencial, mas é necessário que surja uma liderança, de fato, importante, considerável, que reúna as esquerdas brasileiras e possa fazer frente à extrema-direita. Então não sabemos quem é nesse momento, não sabemos. Será o Boulos? O Boulos agora quer disputar a Prefeitura de São Paulo. Será o Ciro Gomes? Bem, o Ciro Gomes aparece em terceira posição aqui nessa pesquisa com 3,5% dos votos. Eu vejo que para muita gente mesmo, incluindo para eleitores do Ciro Gomes, na última eleição, que ele se queimou bastante no segundo turno, quando ele foi lá e se isentou de dar uma postura, de defender a esquerda, nesse caso a democracia, porque o que estava em risco ali era a eleição do Bolsonaro, que é uma figura antidemocrática, autoritária e que tem gradualmente corroído as instituições democráticas brasileiras. Em quarta posição, você tem nessa pesquisa o Sérgio Moro com 2,4%. O Sérgio Moro é um forte nome para disputar o espaço da direita, da extrema-direita com o Bolsonaro. A gente já tem visto influenciadores ex-bolsonaristas debandando para a ala morista agora. Então, se porventura o Sérgio Moro confirmar em algum momento que é um candidato ou um pré-candidato à presidência de 2022, eu vejo que haverá uma debandada grande do Bolsonaro para o Sérgio Moro. Muita gente que votou no Bolsonaro vai votar no Sérgio Moro, porque ainda assim ele é o ministro mais popular do governo Bolsonaro, ele tem uma imagem de paladino da justiça, de um defensor do Brasil contra a corrupção. A Vaza Jato, embora tenha arranhado a imagem do Sérgio Moro, não foi suficiente para erodir a imagem que ele tem, ou seja, muitos brasileiros ainda enxergam o Sérgio Moro como uma figura forte, influente e que pode ser um bom presidente, o que também é preocupante. Algumas pessoas acham que o Sérgio Moro é mais perigoso até do que o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um bobalhão, na verdade, É um tosco, é um tiozão tosco. O Sérgio Moro já é um sujeito que tem um tipo de inteligência que o Bolsonaro não tem. Prosseguindo na pesquisa, Fernando Haddad com 2,3%, depois João Amoedo com 1,1%, Luciano Huck com 0,5%, Marina Silva com 0,4%, Dilma Rousseff com 0,3%, João Dória também com 0,3%, outros 2,4%, branco e nulo 10,5% e não sabe, não respondeu 30,2%, ou seja, bastante gente não sabe em quem votar, não sabe quais são os nomes, não sabe. E eu preciso repetir o que eu falei no vídeo anterior aqui. As eleições e a política são muito emocionais, bem menos racionais do que a gente imagina. Então as pessoas não votam num candidato porque ele é o melhor candidato em termos de propostas ou em termos
daquilo que ele é capaz de fazer, enquanto gestor ou como político mesmo. Não é isso que move as pessoas. Há uma carga emocional tremenda. E eu vejo que, durante um bom tempo, o PT conseguiu capturar essa emoção das pessoas, conseguiu transmitir valores para as pessoas que levaram à eleição, à reeleição do Lula e à eleição e reeleição da Dilma. Então o PT conseguiu criar essa ponte entre o discurso deles e a emoção das pessoas. Isso se perdeu. Isso se perdeu por várias razões diferentes. Teve a narrativa antipetista que surge a partir de escândalos de corrupção, e que vai criando esse imaginário de que o PT é o partido mais corrupto da história, do universo, sendo que isso é balela completa. Foi criando esse espírito também punitivista, lavajatista, de perseguir um monte de gente, sendo culpada ou não. E aqui você tem um espírito também de denunciado é condenado. A pessoa foi acusada de alguma coisa, ela já é condenada previamente pelo tribunal público da internet, além de outras questões econômicas e sociais que foram acentuando uma certa insatisfação generalizada com a busca por uma mudança drástica, radical na política. Então surge a figura do Bolsonaro como essa figura disruptiva, como alguém que vai mudar o sistema, como alguém antissistêmico, sendo que na verdade a gente sabe que ele não era nada disso. Pelo contrário, ele está governando agora, fazendo os conchavinhos dele ali, como ele disse que não faria. Então as pessoas votaram por alguém para mudar tudo e ficou tudo igual no final das contas. E como a política não é um jogo racional, mas sim emocional, como eu disse anteriormente no outro vídeo, qualquer melhoria perceptível na vida dos brasileiros, isso vai levar sim o brasileiro a votar de novo no Bolsonaro. Se eles sentirem que vale a pena investir de novo nessa figura porque arrumaram a rua da casa dela, sendo que isso não tem nada a ver com o governo federal, elas vão votar no Bolsonaro de novo, porque é uma tendência histórica, uma tendência já que a gente percebe em diferentes reeleições e como candidatos que já estavam no governo continuaram no governo. Então, nesse sentido, se não surgir um nome de oposição muito forte, uma liderança muito significativa, que consiga fazer um governo de coalizão com diferentes partidos de esquerda, o Bolsonaro vai se reeleger. Ou, na pior das hipóteses, o Sérgio Moro. E aqui é preciso pensar em dois exemplos da Europa que deram certo, ou que estão tentando dar certo, que é o de Portugal, que você tem lá o que se chama de geringonça, que é uma coalizão de partidos de esquerda para poder chegar ao poder. É uma frágil coalizão e eles têm feito boas coisas para Portugal. E aqui na Espanha tem um governo de coalizão agora, também com partidos de esquerda, também muito frágil, com diferentes posturas ali, algumas mais radicais, outras mais moderadas, e que eles estão tentando agora implementar um governo funcional. Então, no Brasil, a única solução para confrontar o governo Bolsonaro no futuro seria uma coalizão com diferentes partidos, alguns até talvez centro-direita, se for o caso, para tentar enfrentar a extrema-direita. Nesse momento de polarização política extremada no Brasil, me parece muito difícil que isso aconteça. Mas eu acabei de ler uma reportagem aqui faz pouco tempo, do Flávio Dino falando que melhor que o Huck converse com ele do que converse com o Bolsonaro. Então você vê que alguns candidatos, algumas figuras da esquerda estão dispostos a dialogar assim, até com pessoas que não estariam alinhadas de nenhum modo com a postura política deles. Talvez isso seja essencial para manter a democracia funcionando no Brasil. Que os políticos de esquerda e de centro-direita, talvez, estejam dispostos a pôr suas diferenças de lado e formar uma coalizão forte para enfrentar a extrema-direita. É a única solução, gente. É a única solução. Na minha visão, pelo menos. E vale lembrar também, é importante que a gente ressaltar, que o cenário político no Brasil e em outros países do mundo também, ele é dividido em três partes. Você tem uma parte que é reacionária, que é conservadora, que defende os interesses de elites. E você tem um outro lado, uma ala progressista, popular, que defende os interesses dos trabalhadores, da população mais pobre. São duas alas que são consolidadas, que são cristalizadas quase. Você sabe quem são os candidatos, você sabe quem são os políticos que trabalham nessas bases. E no meio, você tem uma grande massa de pessoas que oscila de acordo com a época, de acordo com a proposta, de acordo com as figuras. Essa ala central, que é o espaço de disputa eleitoral. Porque quem é conservador vai votar no candidato conservador, não importa o que ele disser. Quem é progressista ou quem é de esquerda vai votar no candidato progressista ou de esquerda, não importando quem for. E esse meio aqui é aquele meio que vai olhar uma figura ou outra e vai mudar na hora de pôr o seu voto na urna. A conquista de votos é nesse espaço central. É nesses 30% ou 40% de eleitores que não sabem onde eles se situam. Às vezes até são mais conservadores nos costumes, mas que votariam no candidato progressista se eles conseguirem convencê-los de que ele é melhor. Ou até que são mais liberais nos costumes, mas que votariam no candidato conservador porque ele representa, naquele momento particular, uma solução para problemas. Que foi o caso do Bolsonaro. Muita gente que votou no Lula
votou no Bolsonaro na última eleição, porque parecia que o Bolsonaro era uma solução. Quero repetir aqui um trechinho de uma fala da Regina Duarte sobre o Bolsonaro, que agora a Regina Duarte aceitou ser secretária da Cultura do Bolsonaro. Eu acho que essa fala da Regina Duarte reflete bastante o que muitos brasileiros pensam. E é importante pensar nisso porque talvez seja o que falta na esquerda nesse momento. Ela diz o seguinte: quando conheci o Bolsonaro pessoalmente, encontrei um cara doce, um homem dos anos 50, como meu pai, e que faz brincadeiras homofóbicas, mas é da boca pra fora, um jeito masculino que vem desde Monteiro Lobato, que chamava o brasileiro de preguiçoso e que dizia que lugar de negro é na cozinha. Essa fala da Regina Duarte é muito problemática, mas reflete a identificação que muitos brasileiros tiveram com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é como aquele teu tiozão racista, fascista que você encontra no Natal, que você é obrigado a suportar, que faz piadas sem graça, mas que cria uma identificação com você. Porque você conhece aquele sujeito. Você sabe que aquele tiozão reaça seu não é uma má pessoa. Ou você acha que não é, né? Você acha que não é. Porque quando você tem governos autoritários, o que a gente descobre é que pessoas que são doces, pessoas que parecem inofensivas, são primeiras a botar pessoas em campos de concentração. Então você tem uma imagem de um tiozão reaça. Uma figura assim, tosca, né? Sem graça, bobalhão, mas que é teu tio. Você gosta dele porque é teu tio. Teu padrinho. E eu acho que muita gente pensou no Bolsonaro como esse tiozão, o tiozão do pavê. De diferente modo, era a identificação que o Lula também criava nas pessoas. É claro que eu não estou comparando aqui a experiência política, nem o que representam enquanto figuras políticas, mas o Lula também criava essa identificação de uma figura do povo e que criava essa empatia com a população. Para mim, o Bolsonaro é uma figura repugnante. Eu olho ele falando, eu fico imaginando como é que alguém em sã consciência votou nessa figura. Mas quando você observa uma fala dessa da Regina Duarte, você entende que ele cria uma identificação com uma classe bastante fragilizada emocionalmente e politicamente no Brasil. E quer buscar alguém que pareça ser o seu pai ou o seu tio. Uma figura patriarcal, forte, que promete resolver problemas, não importando se essa pessoa é qualificada ou não. Não importando se essa pessoa é hábil politicamente ou não. O que importa é a imagem que ela cria, são os valores que ela representa. Mais do que uma campanha por propostas, campanhas eleitorais são campanhas por valores. As pessoas votam em valores, naquela figura que simboliza aquilo que ela acredita. E eu pessoalmente penso que a gente vai perceber aqui os rumos do Brasil para os próximos anos nas eleições municipais agora. Aí a gente vai ver realmente se esse discurso reacionário de extrema-direita se consolidou, se fixou na mentalidade brasileira, ou se a gente vai ver uma mudança agora, uma guinada para progressistas. Eu tenho um pouco de receio do que vai se dar em 2020 agora com eleições municipais. Eu acho que o cenário vai indicar que a extrema-direita vem forte e vai continuar forte nos próximos anos. Eu quero saber o que vocês pensam, primeiro sobre essa pesquisa agora de intenção de voto para uma eventual eleição 2022, o que se dará lá, se você acha que o Bolsonaro tem chance de reeleger, ou o Sérgio Moro, ou se é possível surgir uma coligação de partidos de esquerda para enfrentar a extrema-direita, o que vocês acham que vai se dar, e também sobre se a extrema-direita se consolidou na mentalidade brasileira agora, conseguiu sequestrar esse meio, essa ala central aqui de votos e vai continuar no poder por um bom tempo. Eu acho que vai continuar. Ano passado, se você me perguntasse isso, eu imaginaria talvez que haveria um desgaste natural do governo bolsonarista e que ele chegaria fraco numa próxima eleição. Nessa altura eu já acho que ele vem forte e que a gente vai enfrentar aí 8 anos de obscurantismo, quem sabe até mais do que isso. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!